Fala, meu querido aluno, fala, minha querida aluna, é o professor Ítalo Trigueiro e o meu amigo. Cadê o professor? Veio como Bolt, a gente enganou você, Eu abestada. É a segunda vez que a gente grava esse vídeo. No primeiro eu corri quase que eu infarto. Verdade. Então agora eu vim devagar para poder dar continuidade, respirando lentamente. Por quê? Porque se eu for respirar pela boca, eu tiro o ar do estúdio. Exatamente. Tá ok? E o meu nariz ajuda também, né, professor? É, então, e muito, assim, e muito. Né? Se o seu pessoal quer contradizer, Tem não, a ajuda menina ali muito. que o bichinho tá amarelinho, certo? Ah. Hoje a gente vai trazer aqui para você mais uma vez, olha quem chegou, né? Letícia Teixeira. Letícia Teixeira, Só que a gente nossa dessa vez... Monitop, só que dessa vez tem coisa mais bacana ainda pra você. Vem aqui, Elementa. Bora. Chega aqui. Chega aqui. Vambora. Ela crente que não ia ser chamada, né? Ela crente que não Fica ia aqui ser no meio. chamada. Letícia Teixeira, ao vivo agora, tá? Super monitora, chefe da monitoria todinho do mundo, da galáxia, tá? Tá aqui hoje no EP, né? E veio presentear a gente aqui com essa surpresa maravilhosa essa semana, trabalhando, peia muito, pra semana volta de novo. Só tá faltando hotel, mas vai dar certo. Vai, nem que eu durma no chão. Nem que ela durma no chão, beleza? Pessoal, pra quem não sabe, essa moça aí é ela que fica perturbando a gente de madrugada, ela que fica propondo o tema, falando tudo que tá acontecendo com você. Dormir que é bom nada. Viu? Dormir que é bom nada, mas perturbar de madrugada já foi feito o teste, viu? Já mandamos Letícia, 4 da madrugada. Opa, o que foi? Material? Ela é assim, viu? Vive pra trabalhar. No futuro vai ser concursada, tá estudando pra isso. Então você aproveite com o trilho da monitora, porque o suporte quem dá é ela, Nas viu? horas vagas, depois do concurso, quando ela estiver trabalhando já, aí ela vai continuar na monitoria do EP, perturbando a gente. Né, Letícia? Obrigadão por ter vindo. Obrigada. Tá? Valeu. Valeu. Meninada, e assim, né, a gente voltou, estamos juntos novamente, né? Ele me botou pra fora, mas eu voltei, consegui, né? A gente fez Teve uma pequena briga, mas assim, casais, ou amigos também né? discutem, A gente viu? voltou e hoje a gente separou um tema muito legal aqui pra você, que já tá, inclusive, escrito aqui na lousa. Trigueiro, Venezuela. Por que é que a gente vai falar tanto de Venezuela? Eu escuto falar sempre da geopolítica da Venezuela, questão do petróleo dentro do país, né? O Mercosul, Maduro, caiu de Maduro, não sei o quê, Chaves, Kika, aquele negócio todinho. Essa piada foi Essa excelente. foi boa, não gostou? Essa só foi Né? melhor do que aquela do Santos. Aquela do Santos é boa. Foi pesada. E aí, viu? ó, a gente vai começar aqui, né, falando sobre a Venezuela um pouquinho, trazendo uma notícia, né, aí G1, tá, do dia 15/9, faz umas 15 horas mais ou menos aí que isso aconteceu. Maduro prorroga estado de exceção na Venezuela por mais 60 dias. Decretado em janeiro do ano passado, estado foi renovado pela 4ª vez. Presidente culpa a oposição e guerra econômica por problemas no país, beleza? Mas óbvio, a gente não vai começar falando de Venezuela, né, com o Maduro. Vamos começar falando com quem, Nilton? Hugo Rafael Chaves Frias, né? Lindo. Agora, detalhe, se você pensar, certo, muito bem, o Maduro ele dá continuidade sem a mesma maestria, sem o mesmo domínio das massas, Sem o mesmo papel, né, de general que o Chaves tinha, né? O personalismo do Chaves, ele era muito latente na América do Sul, na América Latina, na realidade, e ele é, vamos dizer assim, o precursor daquela onda vermelha, né, Nilton? Diga-se de passagem, o momento mudou. Hoje em dia você não tem mais, talvez, a onda vermelha ocorrendo, mas, pelo contrário, uma contra-onda contra essa vermelhidão. Nilton, por qual motivo? Você pega a década de 90, você vai ver Hugo Chávez, né? Se você pega lá nos anos 2000, você vai ver, ainda na década de 90, o da Bolívia, Evo Morales, né? O próprio Lula em 2002 aqui no Brasil. Você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma onda de governos ditos de esquerda que vão tomando posto, né, dentro dos países da América Latina. Sem dúvida. Quando a gente fala de América Latina, quando a gente fala de Venezuela, a gente fala de Hugo Chávez, Nicolás Maduro, né, a gente vai ver que a gente está falando um pouquinho da geopolítica mundial como um todo. Por quê? Porque quando a gente fala dessa América Latina, dessa América do Sul, quase sempre a gente faz referência ao Mercosul, que é um dos blocos econômicos, e os blocos econômicos são fruto desse processo de globalização que mais são cobrados em prova. Com certeza. Quando você lembrar dessa tal onda vermelha, tá? Me empresta o pincel vermelho, meu amor. Ô, aqui, professor. Tá, desculpa. Nossa fama tá correndo longe. Quando você me mandaram das Paralimpíadas um recado. O senhor posso terminar aqui? Pode não, onda vermelha? Muito obrigado. Quando você pensar nessa onda vermelha, a gente gosta de destacar que muitos dos indivíduos que no poder estavam conseguiram
a reeleger-se e conseguiram eleger sucessores. Se a gente pegar, por exemplo, né, na Venezuela, você vai ter quem? Você vai ter a figura do Chávez, que na realidade, tá, ele só não se reelege porque morre, óbvio, né? E aí você vai ter, na sequência, o senhor Nicolás Maduro, beleza? Mas vamos pensar em todos os outros países latino-americanos que entraram nessa onda vermelha, Nilton, rapidinho. Tá? Brasil. Aí você tem... Me sentindo deixado de lado. Tá? Você tem quem? Você tem Lula... Calma, amor. Ele aprendeu a ser calma, sozinho. professor. E Dilma, né? Dentro de um processo reeleitoral. Na Argentina, você vai ter quem, Trigueiro? O kirchnerismo. E aí o Nilton falou que essa onda está sendo revertida. Né? Primeiro o Néstor, lindo, aquele homem, né? Tanto quanto a senhora, né, Cristina Kirchner, que acabou de sair para assumir o Macri. Beleza, Trigueiro. Aí você pega, por exemplo, um Uruguai, ok? Que vem, num primeiro momento, com o senhor Tabaré Vázquez, que volta ao poder agora, e o carismatíssimo senhor Pepe Mujica. E aí eu poderia falar aqui de Bolívia com Morales, Rafael Correa no Equador, Michelle Bachelet no Chile e daí por diante. Porém, né, é importante você entender justamente o contexto que o Nilton está falando dessa mudança, dessa onda vermelha. Esse movimento, Nilton, a gente pode chamar de Revolução Bolivariana, né? Mas essa Revolução Bolivariana, por gentileza, lembrem-se, né? Ela, bolivariana, tá? Ela está ligada, sobretudo, a dois países. Bolivariana, tá ligada, desculpa, viu? Tá ligado, sobretudo, a dois países, óbvio, a Bolívia e a Venezuela, beleza? Vou dizer uma coisa para você, que é o que eu queria dizer desde o começo, mas ainda bem que eu deixei você continuar, que foi perfeita a explicação. Primeira coisa, olha quem é que o Trigueiro enfatizou aqui. Hugo Rafael Chaves Frias, Hugo Chaves, eleito em 98, assumindo em 99 na Venezuela, né? Até aconselho que você dê uma olhadinha no YouTube, em um documentário A Revolução Não Será Televisionada. Certeza. Talvez você tenha uma perfeita noção, ou parte de uma noção, de como é o governo deste homem na Venezuela. Com certeza. Agora, olha o sucessor dele, Trigueiro. O Nicolás Maduro. Você lembra que toda história, Chávez tinha acabado de ganhar as eleições, Sim. acabou falecendo, a Constituição venezuelana não permitiu que o vice assumisse sem ter novas eleições. Exato. E nós tivemos na Venezuela, cara, um cabo eleitoral morto. Sim. O Hugo Chávez, o caixão dele, passou por várias cidades venezuelanas para fazer campanha para o Nicolás Maduro. E o Maduro, ele entrou na onda do espiritismo mesmo, inclusive ouvindo vozes, né, do general. Ele dizia, né, corriqueiramente, o general veio me visitar, veio puxar o pé. O Nilton, que gosta muito de história de alma, dessas coisas, né? Eu tenho medo de alma de verdade. Ele tem medo mesmo, ele se enrola com lençol. É medo grande, é fobia mesmo. Ele se abraça na gente quando a gente fala de alma de noite, né? Gente, então, assim... Eu, nesse negócio de escutar voz, eu lembro do Manuel Zelay, em Honduras, 2009, né? Que falava que escutava voz e era alvo de um complô, de uma conspiração israelense, toda uma história dessa maneira. Agora, olha, Hugo Chávez, independente do que você venha a pensar sobre ele, certo? Ele consegue agariar multidões na Venezuela. Já o Maduro já não é tão carismático, o que faz com que também haja, querem ou não, um ponto de fraqueza dentro desse governo. Você pega o Brasil, por exemplo. Você pega o Brasil durante os anos 2000, governado por Luiz Inácio Lula da Silva, embora você aí, né, tenha opinião dividida sobre a figura dele hoje, mas é indiscutível. A época era endeusado muito. Não só aqui dentro, como muito bem cotado lá fora. Inclusive chegou a se falar que ele poderia assumir um cargo da ONU pelo carisma que tem. Exatamente. Porque a formação dele, acadêmica falando, ela... Não me falha a memória, foi cogitado, inclusive, para ser um diretor do Banco Mundial. Na época se falava sobre isso. Exatamente. Agora, Nilton, me diz uma coisa. Por que você está falando do Lula? Cara, porque está dentro dessa mesma onda. E olha o sucessor do Lula, a Dilma. Ambos aqui, tanto Dilma quanto Maduro, acabam sendo bem relacionados. Por quê? Porque são eleitos, em grande parte, pela força dos seus antecessores. No caso do Maduro, Chávez, no caso da Dilma, o Lula. Detalhe, se você pega a Dilma e você pega o Maduro, talvez você faça uma análise de quantos cargos eletivos os dois já ocuparam. Eu acho que a gente pode, inclusive, fazer uma divisão aqui
e mostrar para vocês que Venezuela e Brasil nós temos dois líderes personalistas muito fortes que conseguem eleger, né, os seus sucessores, mas, pelo menos no Brasil, a gente já não tem mais o seu sucessor no poder, assim como há, né, questionamentos aí sobre os fins, se o Maduro vai conseguir chegar até o fim do seu mandato, né? Na Argentina e no Uruguai, a gente já tem duas outras figuras, né, duas outras situações onde o carisma, ele é muito similar. Talvez o Mujica um pouco mais que o Tabaré. Mais do que os demais, mais do que todos, na realidade. Aquela figura simpática, né? O Uruguai, na realidade, é um país que é sui generis, porque o Uruguai é um país de território muito pequeno. O Uruguai é um país que tem poucas fronteiras, tem 3,5 milhões de habitantes, então é mais fácil levar o Uruguai. E as medidas populistas, né, que o Mujica, sobretudo, implementou, estão dando muito certo até hoje, pelo menos no Uruguai. Antes que as críticas sejam empreendidas ao fato de dizer que um país menor, menos populoso, é mais fácil de levar, Sim. a gente fala isso no sentido de quê? No sentido de o Uruguai não ser um dos países centrais sequer desta América do Sul. Sem dúvida. Né? Porque os holofotes ficam sobre quem? Sobre o Brasil e, pela política empreendida, sobre a Venezuela. Se você parar, vou até aproveitar aqui para atrapalhar mais uma vez. Se você parar para analisar, por exemplo, o que o Nilton acabou de falar, e fizer um paralelo do PIB do Mercosul, o Mercado Comum do Sul, você vai ver que o Brasil participa com 70% praticamente do PIB, a Argentina com 16%, né? E sobra aí 2%, tá, para o Uruguai, 2% para o Paraguai e 2% para a Venezuela. Então são países que dentro do próprio Mercosul, são países que têm uma expressividade muito pequena do ponto de vista econômico. Não sei se você tem aquelas leituras que lhe marcam de maneira tal, a ponto de você lembrar, depois de muito tempo de ler o livro, de algumas informações. Kama Sutra. Kama Sutra, muito bom. Pequeno Príncipe, né? Quando ninguém lê nada, né? Pequeno Príncipe. Verdade. Agora tem um livro, você encontra até virtualmente gratuito de maneira lícita, viu? Você vai lá na Fundação Alexandre de Gusmão, na FUNAG, procurei FUNAG no Google, você vai ter uma disponibilidade de livros gratuitos para que você possa fazer o download, também é uma opção de compra. Para a galera que está se preparando para o concurso do IRBR, né? Do Instituto Barão do Rio Branco de Relações Diplomáticas, né? Tem muito livro, a coleção inteira, inclusive, do IRBR está lá disponível para vocês, tá? Toda virtual, bem bacaninha. No caso do livro que eu ia citar, é um livro chamado Eu Sou da América do Sul, que nas primeiras páginas já traz uma série de características dessa América do Sul que coloca o Brasil como grande gigante desta América do Sul. Territorialmente, populacionalmente, culturalmente, economicamente. Então o Brasil é um país que realmente chama atenção. Nilton, mas espera ainda. A aula de vocês é sobre Venezuela, mas quanto mais analogia, quanto mais comparação, quanto mais informação eu posso lhe dar que diz respeito ao país que você está, melhor será para a questão do concurso que você vai pegar. Então, comigo, você pega a Dilma, pega o Maduro. São duas figuras muito parecidas, longe de mim fazer a comparação. Mas eleitoralmente falando, eram dois candidatos considerados muito inexpressivos pelo fato de não terem um histórico de eleições vencidas ou de cargos eletivos ocupados. Você pega a Dilma, você vai ver que ela é a segunda, na verdade, a segunda pessoa, não me referindo a homem ou mulher, mas é a segunda pessoa na história que se elege sem nunca ter sido candidato a nada, e inicialmente é o cargo de presidente da República, como foi o caso do Dutra. Sim. E quem era o cabo eleitoral? O Vargas. Então, querendo ou não, olha como encaixa a explicação que você deu. Quem é que você disse que estava bem aqui? O Lula. Quem é que você disse que estava bem aqui? O Chaves. Olha a característica que você deu. Personalismo. Que é alguém com um poder de convencimento maior em torno do seu eu do que Getúlio Vargas. Tanto que você vai ver que mesmo depois de 15 anos no poder, e isso é um fator que conta muito, quanto mais tempo no poder eu tenho, maior o desgaste possível. E até, engraçado, fazendo um paralelo, até uma disputa hoje... Nunca imaginou que tinha por aí, né? Até uma disputa hoje, né, para ver quem é o principal presidente da história do país. Se você pegar o Brasil antes de Lula, tá, e você perguntasse a qualquer um quem tinha sido o principal presidente da história do Brasil, era unânime que você respondesse o Vargas. Hoje tem gente que tem dúvida, né? Tem gente que tem dúvidas sobre quem foi o principal presidente, mas pela força do personalismo, se a gente for parar e comparar as políticas públicas que o Vargas fez e que até hoje aí estão, a gente não tem comparação, né? Não compare, porque senão vai ter polêmica. Mas quer ser polêmico? Não tem comparação. Eu digo mais, porque depois de tudo isso que você imagina, que a gente possa vir a falar de bem ou mal do Lula, você acredita que ele poderia, querendo ou não, ganhar novas eleições, caso não se torne inelegível para 2018? Porque eu não teria
certo, condições de responder a você de maneira direta que ele não ofereceria. Sem dúvida. Eu creio que nós teríamos aí uma discussão bem boa que pode até ser utilizada em outras aulas. Não tenho dúvida. Agora, veja bem, quando a gente fala de Venezuela, a gente fala de crise econômica, a gente fala de Farc, que inclusive vai ser das Farc, né, que inclusive pode ser uma próxima aula nossa. A gente fala da OPEP, petróleo, muito importante. PDVSA. A gente fala de Mercosul. Beleza. A gente fala da crise econômica brasileira chamada de tempestade perfeita. Sim. Cujo um dos fatores é dentre os mais importantes, essa crise sofrida pela Venezuela. Sem dúvida. Mas tudo isso a gente pode botar já na lousa, tá ok? E aí, Olha. quando você pega a figura do Maduro, quem era o Maduro, Trigueiro, na história, né, da Venezuela? O Maduro é ex-militante, tá, do Partido Socialista, né, do Partido Socialista da Venezuela. E o Maduro, assim como o Lula, ele tem, e assim como o Lula, assim como o Morales, ele tem uma ligação com os movimentos trabalhistas. O Maduro, ele trabalhou por muito tempo no metrô, tá, de Caracas, né, na Venezuela, e tornou-se militante, né, do Partido Socialista na Venezuela, e daí ele começa a sua trajetória política, que hoje vai ser extremamente questionada justamente por conta da falta de gerência do governo venezuelano na atual circunstância. Se a gente der uma olhadinha rapidamente aqui, né, em todos os sites que falam sobre a Venezuela hoje, estou falando dos sites que aparecem mais nas provas, tá? Você vai ver crise na Venezuela, você vai ver fotos e vídeos sobre a atual situação da Venezuela, você vai ver coisas do tipo, né? Os supermercados venezuelanos sem estoque de alimento. Crise de né? desabastecimento. Crise, né? Exatamente, crise de desabastecimento. Considerado recentemente o país com a maior inflação do mundo. Chegando E a detalhe, 700%. Trigueira, tu consegue entender que para muitos de nós, a salvação para a economia brasileira seria o pré-sal. Sim. Mas você concorda comigo que o gerenciamento do recurso é mais importante ou tão importante quanto o próprio Do que ter o recurso. Porque a sem gente está dúvida. falando do maior produtor de petróleo da América do Sul, tô correto? Sim, maior reserva em tonelagem bruta do mundo. Se você pega o maior potencial, está com a Venezuela por conta disso. Exatamente. Produtor de gás natural. Com certeza. Inclusive maior do que a Bolívia, que é tão lembrado pela produção de gás natural. Isso. Agora eu queria que você soubesse, com tanto petróleo, com um recurso controlado por um estatal que é a PDVSA ou PDVSA, como você acabou de chamar. E esse recurso mal administrado dá no que dá. É claro que você vai fazer, certo, uma analogia, caso você defenda muito esta forma de governo bolivariano, né, e vai acabar fazendo o que o Maduro está fazendo, que era o que o Chávez fazia, colocando a culpa na oposição. Quando não, unindo a população, e isso também é uma característica de governos que têm esta força personalista, que é eu tô rindo que eu acabei de receber um beijo do coordenador, mas o negócio tá ficando muito pesado aqui. Pelo amor de Deus, o EP está se tornando um ninho de homoafetivo. Coisa linda, que maravilha desse de besteira. Acho, pelo amor de Deus. Pronto, onde é que eu estava? Eu estava aqui dizendo que é o fruto de uma característica de um governo personalista. E por qual motivo? Você pega aí Hugo Chávez e quando queria unir a população, qual era o inimigo comum? Os Estados Unidos. O demônio imperialista. Você até faz referência, faz melhor do que ninguém, a questão do livro dado de presente ao Barack Obama. Exatamente. As Veias Abertas da América Latina. Do Eduardo Galeano, escritor uruguaio, que inclusive faleceu recentemente. Né, tem uma discussão aí se ele nega ou se ele não nega, né, o contexto da obra no final da vida, dizendo que teoricamente não tinha capacidade para escrever tudo aquilo. O grande contexto que eu sempre digo é que é um excelente relato para se ler, né, sobre o que é o contexto da América Latina no início do seu processo de colonização. É um dos clássicos, e clássico eu acho que é fundamental para qualquer, né, bom estudante, para qualquer bom leitor aí, né, sobre as atualidades do mundo. Trigueiro, mas olha, pergunta, pode não. Já fez uma, na realidade, faça outra. Não, é porque, assim, eu creio que pelo tempo que esses governos, na verdade é um questionamento mesmo, para ser construído em conjunto. O tempo que esses governos estão aí no poder, né, no caso da Venezuela desde 99, no caso da Bolívia desde 96, né, não, desde 2006. Né, no caso do Brasil desde 2002, eleito em 2002, assumido em 2003, né, dentre outros países, Equador e tudo mais. Você não acha que esses governos, eles tiveram tempo suficiente no poder para poder sofrer com os próprios erros? Como assim? Porque geralmente, quando se há, né, uma alternância de poder, você tem os erros dos outros sendo apontados no seu governo como sendo o erro deles, não seus. Sim. Mas aí quando você pega, por exemplo, aqui no Brasil entrou na Venezuela, você pega erros do Lula.
ou então pega erros do Chaves, e eles recaem ou sobre os próprios governos, ou com os seus sucessores. É a tal um dado que acabou de ser divulgado, é a tal da propinocracia, né? Pronto, que foi pronto. recém-criada onde? Né? No governo, de acordo com o Ministério Público, em entrevista recente, né? No governo federal da gestão do presidente Lula. E é quase que unânime a gente entender que se eu pegar todos os governos anteriores, a corrupção ela sempre esteve instalada no Brasil. Só que a mudança, a alternância de poder, ela fazia com que o próximo candidato combatesse a corrupção. Sim. Mas como é que eu vou combater agora a corrupção feita pelo meu próprio governo? Pronto. E aí vem um questionamento muito simples. Será que eles não tiveram muito tempo para tentar reconhecer ou para tentar viver os seus erros? Eu acho que com certeza. Aí o que eu quero também é que você pense que isso pode ser a construção de uma redação cujo tema seja atualidade. Sem dúvida. Cujo tema seja a própria América Latina. Corrupção. Agora, ainda construindo esse pensamento, depois a gente pode até falar, né, em futuras aulas, no caso do Lula, da postura do Ministério Público, da questão da presunção de inocência. Sim. Mas nesse caso aqui do Chaves, você pode perceber, né, que muitos acusam o governo venezuelano, do Chaves para o Maduro, de ser um governo de caráter ditatorial. Sim. É tanto que eu aposto que nos comentários dos vídeos aqui, do vídeo que a gente está gravando, muitos falam ditadura bolivariana, ditadura comunista, porque é um tema que vai ser polêmico. Sim. Mas você concorda comigo que muitos utilizam deste termo ditadura porque se referem a uma alternância, a ausência de uma alternância de poder? Por quê? Sem dúvida. Mas há eleições. Uhum. Não, mas como essas eleições ocorriam? Eram eleições democráticas, mas qual era o poder que o Estado tinha em suas mãos? Sem dúvida. Porque muitas vezes, com uma captação de recursos, oriunda principalmente da extração de hidrocarbonetos, eles acabam tendo, querendo ou não, algo a mais para oferecer. E você sabe das políticas, né? Com certeza. De vésperas de eleição. Com certeza. Você lembra, só para atiçar mesmo, você pode até dar continuidade. Você lembra quando o Chaves, ele impediu que funcionasse como TV aberta, para quem também não seja aqui leviano, falando de censura indiscriminadamente. Sim. Uma rede de TV que era bastante popular na Venezuela, Sim. e ele tinha saídas incríveis. Como é o nome do documentário, professor? A revolução não será televisionada, Com exatamente. certeza. Por conta, inclusive... E são situações que se repetem recentemente. O governo Maduro acabou de expulsar alguns jornalistas do país, Sim. assim como proibiu a entrada de outros jornalistas no país, né? Dizendo que a crise que atualmente é uma crise de desabastecimento não poderá ser veiculada internacionalmente. Então isso acabou de acontecer. Mas eu queria só trazer aqui para você uma notícia para você entender o que é a transição do Chaves para o Maduro. Olha que notícia aqui, ó. Morte de Chaves deixa vazio na esquerda da América Latina. Né? Aí é lá da Reuters, tá? Dia 6 de março do ano de 2013. Influência do presidente venezuelano era sentida nos países latino-americanos, muito em parte por causa do petróleo. Especialistas não enxergam um sucessor regional para Chaves, que inclusive tinha o hábito de prender, né, os seus inimigos políticos. Um dos que mais se destaca é o Capriles, né, que é um dos grandes nomes aí da oposição dentro da Venezuela. Oposição essa que, com a morte do Chaves, veio ganhando força cada vez mais ao ponto de assumir recentemente a presidência do parlamento. E uma lembrança, Nilton, sei que você vai Que inclusive complementar. pode ser combatido com violência. Com certeza, com certeza. Né? Uma questão que a gente quer citar aqui para você é a questão do petróleo dentro da Venezuela. Galera, lembre-se, tá, que quando a gente pega o petróleo dentro da Venezuela, você tem que lembrar da área de produção, ok? E aí você vai destacar duas áreas dentro da Venezuela que são muito importantes. O lago Maracaibo, beleza? E o Oníroko, ok? E que essa Venezuela... E essa palavra errada, né? toda a minha Oníroko, vida. né? E que essa Venezuela, por ter grandes reservas, hoje a maior reserva de tonelagem bruta, ela tem um papel geopolítico importante, fazendo parte de uma instituição que volta e meia é cobrada das suas provas de atualidades, que é a OPEP. Beleza? Cartel, Trigueiro? Um cartel? A gente pode dizer que a OPEP é um cartel por um detalhe, né? Você tem aqui países, certo?
né? Entre eles países do Oriente Médio, países latino-americanos, o próprio Equador entra e sai, vem e volta, né? Que estabelecem um preço mundial do petróleo. E se não for, tem características de, né? Tem todas as ferramentas, é igual a piguana aqui, meu porque filho. tem muita gente que diz assim, não é um cartel, porque não se configura oficialmente como cartel, mas se não for, tem, como o Trigueiro falou, todas as ferramentas. Meninada, se você lembrar, por exemplo, de 1973... Primeira crise mundial do petróleo, estabelecimento de conflitos no Oriente Médio, tá? Quem foi que estabeleceu o preço do petróleo naquele momento? A OPEP. A OPEP, tirando um barril de 3 dólares, passando a 14 dólares. O aumento de 400% nas contas. Se isso não é um cartel, meu amigo, então cartel é posto de gasolina em Fortaleza. E diga-se de passagem, né? Você lembra que essa crise se configurou após a guerra do Yom Kippur, desdobramento da guerra dos 6 dias lá no conflito árabe-israelense. Trigueiro, você que já está escrevendo aí, detalhe, eu quero que você me ajude antes de explicar isso aí, porque aqui, pessoal, é assim, além de informar, me divertir, eu ainda aprendo muito. E de vez em quando a construção do pensamento é feita ao vivo mesmo. Sem dúvida. Por isso que, às vezes, né, algumas críticas venham a surgir. Por quê? Porque querendo ou não, talvez a minha dúvida, ou a dúvida dele, ou a sua dúvida, que depois é mandada por e-mail, você fala com o monitor e tudo mais, seja a dúvida de outros alunos que vão prestar concurso. Tô nem aí. O que é que eu quero que você saiba? Olha aqui, ó, presta atenção. Trigueiro, petróleo, ele é comercializado em que moeda? Você consegue lembrar? Né, é comercializado em dólar, menino. Pronto, então você concorda comigo que nós tivemos durante um tempo, assim, entre 2006 e 2012, né, uma tentativa muito grande de colocar a Venezuela em um bloco econômico. Pessoal, isso aqui não é nada combinado não, viu? Qual é o bloco econômico? Você lembra, Trigueiro? Mercosul. O Mercosul. E qual era o principal cabo eleitoral da entrada da Venezuela no Mercosul? O próprio Brasil. Sem dúvida. Inclusive o próprio Lula. Presidente Lula. Inclusive gerou uma contenda com o Paraguai. E pronto, o Nilton já antecipou a minha fala. Quem era o principal opositor dessa entrada? O Paraguai. Da época do presidente Fernando Lugo. Exato. Inclusive, não sei se você lembra, né, com toda aquela questão do impeachment, que poderia ter sido um golpe com relação ao Fernando Lugo. Então, esse negócio de golpe na América Latina, Honduras, Paraguai e Brasil, são 3 pontos de golpes discutíveis. Eu acho que o único país nos últimos 20 anos, depois da reabertura política, que nenhum presidente foi caçado foi o Uruguai. Não me falha a memória isso. Não me falha a memória isso. É informação por minha conta. O Nilton tá com medo. Que eu realmente não sei. Mas é por minha conta. Não me falha a memória o Uruguai. Mas quando você pensa nisso, nesse conflito, né, o que a gente teve no caso paraguaio, se foi ou não foi golpe, a discussão não é essa, é que a gente teve um contragolpe bem arquitetado politicamente, suspenderam os direitos políticos do Paraguai, mas mantiveram os direitos econômicos, suspenderam os direitos políticos do Paraguai, né, por conta de quebras de acordo com o Brasil, Argentina e Uruguai, do famoso protocolo, ou Tratado de Ushuaia, beleza? E a gente teve um contragolpe onde conseguiram inserir a Venezuela dentro do mercado comum do Sul. Me dá licença porque o protocolo do Tratado de Ushuaia, ele serve o Mercosul como uma cláusula democrática, que impede que aqueles países que, porventura, tenham líderes não eleitos democraticamente, eles venham a ser suspensos da sua participação no Mercosul. Que pessoal, que inclusive pode acontecer com a gente, caso levemos adiante essa ideia de golpe internacionalmente, essa ideia seja comprada, tá ok? Eu não estou aqui para discutir se foi golpe ou não, porque eu já falei que isso é assunto para 70, 80, 90, 100 anos. Com certeza. Agora, diga-se de passagem, vamos continuar construindo o pensamento. O Brasil aqui, na época, né, em uma forte ascensão, ele gostava muito disso aqui, não gosta? Bastante. E nós temos a Venezuela cheia disso aqui. Com certeza. Mas a Venezuela é um país industrializado? Não. Então, quando eu entro no Mercosul, eu posso flexibilizar, certo, as tarifas que são entre os países menores ou zeradas. Sim. Então, talvez eu tenha a entrada da Venezuela sendo explicada pelo âmbito econômico através disso aqui. Com certeza. Porque ele não é um país que seria um forte captador de dólares e que faria com que os nossos produtos industrializados eles tivessem mais um mercado de escoamento, tá? Mais um setor, mais uma via de escoamento, tá ok? Não tenha dúvida. E pra gente encerrar aqui, tá? Olha aqui no seu material, a gente trouxe aqui, né, uma informaçãozinha para que você possa compreender melhor esse contexto. Está na penúltima página aí do seu material, página, meu Deus, está aqui, 5, né? Veja aqui vários levantes populares contrários ao Maduro, e aí a primeira informação que você vai ter aqui, inflação, insegurança,
escassez de produtos básicos, até mesmo papel higiênico, que foi usado por Absorvente, muito papel tempo, higiênico. né? Já eram no contexto da Venezuela em 2014, né, quando explodiram as manifestações de estudantes e opositores do governo de Nicolás Maduro, que acabaram em confrontos violentos e morte de 42 pessoas. E os conflitos na Venezuela tendem a ser potencializados, ao ponto de que o Maduro recentemente colocou as Forças Armadas para gerir a distribuição de comida e de alimentos nos supermercados do país. Hoje já se fala que a maior parte da população venezuelana é contrária ao governo, Sim. mas que as armas, a maior parte das armas da preparação para um conflito estão do lado do governo. Inclusive, a gente acabou de ver, né, um treinamento organizado pelo Exército e pelo Estado venezuelano. Não falha a memória, essa notícia eu vi hoje ou ontem pela manhã, não lembro bem, né, de uma possível invasão do território venezuelano devido a todo esse conflito que pode ser gerado, a instalação de uma guerra civil, intervenções internacionais e o governo Maduro, né, fazendo aí treinamentos militares dentro do território boliviano. E cada vez mais, né, o medo desses conflitos se iniciarem, eles são maiores por conta da incompetência, vou dizer assim, das instituições supranacionais de tentarem contornar a possibilidade desses conflitos, tá ok? O governo brasileiro, inclusive, junto com o governo argentino, acabou de anunciar, né, possíveis restrições da Venezuela ao Mercosul, a permanência do país dentro do bloco. Depois de tanta problemática, Depois de tanta Venezuela, insistência para que se entrasse no bloco, talvez isso seja fruto, seja reflexo, nada mais, nada menos, Newton, do que essa evolução dessa onda, vamos dizer, de... transformação. Não sei se... de transformação, sem dúvida nenhuma, mas essa onda que tem um cunho mais conservador dentro da política latino-americana, dentro da política sul-americana. Beleza? Meninada, mais uma pra conta. Forte abraço, Nilton. Valeu, negado. Até a próxima. Tudo de bom. Agora junto de novo. Valeu.